Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, dia do Orgulho Nerd, mas vamos falar dia da humildade, né? Vamos tirar essa história de orgulho, né? Vamos para a nossa trigésima segunda parte da série do livro Jogo dos Deuses, do Cal Takeib, que está muito bom. Se você está acompanhando aí, vale a pena demais. Vamos continuar desbravando o livro aí, que vale a pena. Se você não começou a assistir desde o começo, volta lá, né? Pega o fio da meada, pega desde o primeiro. Vale a pena realmente, pessoal. O material com muita informação, né? Com muita pesquisa. Ele é incrível o trabalho né, que ele fez aí, o Cal Takeib, nesse livro. Antes da gente começar, vamos aproveitar, né, o ensejo do dia e lembrar vocês dos quadrinhos, pessoal, né? Todos os roteiros de cinema que eu escrevi, 10 anos fazendo essas 8 HQs aqui, esse combo incrível que você adquire diretamente comigo. Então temos, né, esses dois que são os últimos lançamentos, que é para toda a família, para todas as idades, adulto, criança, tá? O Lambo e o Prédio, os dois têm trilha sonora no Spotify. Temos a trilogia do Aurora e Caos e Ômega aí, já tem que ser mais grandinho para curtir, com muita informação, tudo que você quer saber sobre Nova Ordem Mundial, Sociedades Secretas, Escatologia, Transhumanismo, Cibernética, tudo isso eu coloquei aqui com, né, muita informação também, artes incríveis, né, desenhistas sensacionais. Temos o Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais, homenagem aos filmes como Rock e Karate Kid, que usam, né, o pano de fundo do esporte para falar sobre superação, sobre você vencer os seus limites. Tem trilha sonora no Spotify também. Um outro dia, um drama sobrenatural, que aborda tudo que o jovem enfrenta quando ele entra na maioridade. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história também emocionante, leva muita reflexão. E o Comunhão, suspense com terror psicológico eletrizante sobre como sobreviver, encarar o mal face a face, a morte, e não perder a fé. É uma história também incrível. Então esse material todo você adquire diretamente comigo pelo meu site felipefolgose.com, tá? Não é outras plataformas, não é a Amazon, Mercado Livre, não. Entre em contato comigo pelo site, pessoal. Quer dizer, você já compra lá automaticamente, tá? Tem uma área lá para você pedir um autógrafo se você quiser, quando você for fazer, né, fechar o carrinho lá, uma área de observação, tá? Então é só entrar no site, o link está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, tá? Você dá um scroll down aí, você vai ver o link, é só clicar, você cai lá, ou você pode pedir pelo meu Instagram também, mandando um direct lá e eu te explico como que você recebe em qualquer cidade do Brasil, outros países também, tá? Chega direitinho, então é só mandar uma mensagem, vai ser muito legal falar com vocês. Aqui embaixo, aproveitando, tem o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para que quem quiser se tornar apoiador do canal. Muito obrigado por quem apoia o canal, agradeço, né, o apoio de vocês. Muito bem, vamos entrar logo aqui no livro, pessoal. Então, ele fala agora sobre, né, essa tal da espiritualidade perene, né, que essa é uma palavra perene porque se permanece, a princípio, né, eles, eu digo os globalistas, né, falando, por exemplo, como Aldous Huxley, que era socialista fabiano, que escreveu um livro também, né, A Filosofia Perene, nesse sentido assim, tudo que é o paganismo, né, na verdade, tirando o cristianismo, né, essa sabedoria oculta, perene, que permanece ao longo do tempo, isso que deve ser a religião do futuro, né? Isso que através da teosofia e da Lucis Trust ali, da ONU, vai ser promovido como a religião final, né? Essa mistureba, essa junção, né? Esse sincretismo religioso, né? Então, ele diz assim: outro fator correspondente para o movimento ecumênico é a aceitação da filosofia perene, a posição de que todas as tradições espirituais estão conectadas a uma verdade metafísica, uma fonte de uma realidade divina, ou uma fonte da realidade divina. E esse contexto, vamos dizer, que está por baixo, né, ele estrutura todas as religiões e todas as tentativas humanas de experienciar o infinito. Obviamente, né, isso
é verdade no sentido que eu digo que existem duas religiões no mundo: a verdadeira, que adora ao Deus Criador, a um Deus só, e todo o resto que é, né, todo esse panteão, essa mistureba, tudo isso, na verdade, você bota no mesmo balaio, né? E aqui ele fala, todas as religiões não são a mesma, e obviamente que não são. Mas o pensamento perene, vamos dizer assim, tem sido perpetuado, né, nessa narrativa alternativa, né? Então, diferenças, elas estão claras nos escritos, inclusive os seus objetivos centrais. Por exemplo, o budismo é focado na questão do sofrimento, o hinduísmo no problema da reencarnação, o mormonismo no desejo de atingir a divindade, o islamismo na aceitação, ou vamos dizer, na entrada no paraíso islâmico, né, segundo a ideia, né, lá das 72 virgens e tal. O cristianismo é diferente porque ele necessita de salvação e a remissão dos pecados através de Jesus Cristo. Então, o único, na verdade, que reconhece a necessidade humana e que o homem não consegue se salvar, né, seja pela sair da roda do Sansara, como no budismo, seja, né, pelo nirvana, seja pelos bons atos do Tikkun Olam na Cabala, né? Não é por obras, a Bíblia deixa muito claro, o homem não consegue se salvar, né? Então, vamos dizer, essa exigência de uma igualdade fundamental, né, de religiões diferentes, não procede, né? Na verdade, isso é até frívolo, né? Isso é um erro grave, né? A crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo não são uma coisa, vamos dizer, paralela, né? Ou uma coisa dispensável no cristianismo, né? Não, é o ponto central do cristianismo, né? E também não pode ser dito, por exemplo, que Alá e o Deus que se revela na Bíblia como eu sou, né? Jeová, né? Ele não é o mesmo Deus, né? Mas a gente tem visto cada vez mais grupos que se dizem cristãos, por exemplo, como os menonitas, né? Promovendo uma agenda progressista, né? E a gente viu o catolicismo agora, né, assinando agora, né, se não me engano foi 2020, eu acho, que o falecido Papa lá, o Bergoglio lá, assinou com o imã, né, já para fazer o Crislam, né. Então a gente tem visto, infelizmente, em nome do politicamente correto, quem se diz muitas vezes cristão, abrindo mão da verdade bíblica para se adequar, né, a narrativas, né, que o final a gente sabe qual é, biblicamente, né, que é a religião ecumênica dos últimos dias, do final dos tempos, né, da tribulação. Então, vendo, ele cita aqui, né, aquela passagem da mão escrevendo na parede, né, ele fala, vendo esse escrito na parede da civilização ocidental, né, e aí mostrando que tá cada vez mais se aproximando do julgamento, né, e a mão na parede em Daniel, lembra, né, e essa espiritualidade secular surgindo. O teólogo francês Jacques Ellul escreveu o seguinte: a sociedade pós-cristã é uma sociedade onde os homens, onde o homem é o ponto aonde o cristianismo os levou em termos sociais e civis de desenvolvimento,
mas que não mais acredita na verdade específica da revelação cristã. Então o que ele está dizendo? Que assim, né, nessa sociedade que a gente vive, a gente se beneficia dos conceitos cristãos de preservação da vida, de, né, reconhecimento inclusive da mulher, né, da criança, né, e do próprio dos direitos humanos, né, porque em outras culturas e ao longo da história isso nunca existiu, pessoal, né? Então a gente tem muita gente, inclusive da esquerda, que se beneficia sem saber que da onde que vem esses direitos, né? Que, né, a esquerda adora falar. Muitos, né, é o que? É Jesus que instituiu, né? Mas que o que eles têm os benefícios, mas renegam a fonte, que é o cristianismo, né? E ele continua falando assim: ao mesmo tempo, essa sociedade pós-cristã está convencida de que sabe tudo o que está disponível para saber a respeito do cristianismo, né? Então, é muito interessante, né? Porque muita gente que não sabe nada do cristianismo, nunca leu a Bíblia, né? E começa a fazer julgamento, assim, né? A respeito do cristianismo, né? Então, ao rejeitar a verdade, né, a certeza de que Deus ele é diferente, né, do que os outros. A Bíblia diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus, né? Isaías 44:6. Então o Ocidente está num período de integração pluralista e não mais conhece ou sabe o que é né, o que é a verdade, e isso tem sido descartado, né? Essa é uma verdade não só para a população em geral, mas também para partes do próprio cristianismo, né? Ou de quem se diz cristão, né? Ao buscar espiritualidade, as pessoas acabam, vamos dizer, naufragando teologicamente, né? É aquela salada, né? Salada mista, assim, né? E de novo, né? Jesus fala várias, tanto no Velho Testamento, né? Deus falando, quanto no Novo Testamento, ele fala, né? Que quem não está comigo está contra mim, né? Não tem uma... É diferente, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é assim, é uma verdade, né, geral, não. Esses movimentos interfé, vamos dizer assim, eles são construídos e eles se promovem ao redor de memes culturais, né, e temas de justiça social, né? Então, preocupações ambientalistas, né, redistribuição de renda, equalidade, né, democracia social, paz mundial, reestruturação de instituições, né, para, vamos dizer, se adequar à versão que eles projetam da realidade, né? Então, outro meme que se, vamos dizer, que fica realçado é: a religião é a causa de guerra e de conflito, né? Então, tem cada vez mais ficado na moda, né, você promover uma espiritualidade, mas sem a religião, né? Espiritual, mas fazendo aquilo que você quer, né? Não, não tem dogma, né? Eu sou espiritual, né? Mas eu faço do jeito que eu quero, eu pego um pouco daqui, um pouco dali, né? Na verdade é aquilo que te convém, né? Então você, né, de novo, né, você age como o juiz moral da realidade. Você é o Deus, e aquilo que quando você precisa né, de alguma mãozinha em alguma área, né, você precisa, eu quero saber o futuro, eu quero ter uma direção aqui, aí você procura o que, né, o que for adequado e suficiente, e geralmente aquilo que você não precisa abrir mão de nada, aquilo que você não precisa, né, olhar para
para os teus erros, para a tua falha, né? Para as tuas limitações, para a tua falta de perdão, né? Não, eu não quero pensar nada que eu tenha que, né, me confrontar com o meu próprio erro, né? Com o meu próprio pecado, com a minha própria limitação. Eu só quero, né, algo para solucionar os problemas que vão aparecendo, né? Geralmente as pessoas, esse fast food da fé, né? Que a pessoa vai e vai pedindo o número 2, o número 3, me dá uma, né, eu pego um pouco daqui, um pouco de lá, né? Essa mentalidade, né? Então, vamos dizer, essa declaração que está na moda, né, de que a religião é a causa de guerra e de conflito, né, tem sido cada vez mais um motivador para esse pensamento ecumênico, né? Exatamente porque daí a pessoa fala, não, eu não tenho religião, eu sou espiritual, assim, então, né? Então ele fala assim, será que as religiões são realmente a causa de guerra e de conflito? Ele fala sim e não. Vamos ver então. Sim, se nós estivermos falando explicitamente a respeito de ideologias religiosas que especificamente usam a fé para, vamos dizer, realizar objetivos militares, né? Então, por exemplo, quando nós examinamos as ações e os objetivos do Estado Islâmico do Iraque, da Síria, né? O Hezbollah, a Al-Qaeda, né? E as brigadas do Abdul-Azam, né? Al-Shabaab, Boko Haram, Assaru, a Irmandade Islâmica, né? Enfim, e outros grupos, né? Existe sim essa correlação entre, né, a religiosidade deles, né, e como ela determina a ideologia, e essa ideologia promove violência, né, ela justifica atos violentos, né. Na verdade, eles promovem uma forma de vida completa, né. Os elementos religiosos, eles permanecem como sendo um guia que tem que ser seguido, inclusive politicamente, socialmente, né? E ele procura dar uma legitimidade interna às ações militares. Portanto, né, o conflito entre islâmicos geralmente é uma luta para ver quem é o religioso mais autêntico, né? Entre, por exemplo, sunitas e xiitas, né? Em termos geopolíticos, a hostilidade, né, que Israel, né, encontra entre os poderes islâmicos que estão em volta é firmemente enraizado nessa ideologia islâmica, né? Apesar da ideologia islâmica oferecer, né, um exemplo entre essa ideia de religião e conflito, é comum também nós ouvirmos narrativas a respeito das cruzadas cristãs. Ocasionalmente alguém traz esse assunto, né, a respeito das execuções que aconteceram durante a Reforma, né, e que é uma marca vergonhosa contra o cristianismo. Raramente alguém irá mencionar, né, os abates, né, que aconteceram, né, os crimes que aconteceram nas guerras islâmicas de apostasia, né? Muita gente, inclusive, nunca ouviu falar dessas guerras islâmicas, né? Nos tempos modernos, os combates entre católicos e protestantes, por exemplo, né, principalmente na Irlanda, né, também vamos dizer, tirado como um exemplo de tensões, né?
Mas ele cita, a gente não pode esquecer também que existem, por exemplo, conflitos entre os hindus e os islâmicos na Índia, né? O derramamento de sangue no Sudão, né, promovido por islamistas contra os cristãos, né? O conflito entre budistas e hinduístas no Sri Lanka, né? E também o conflito entre islamistas e né, a perseguição dos islâmicos aos cristãos na Indonésia. Ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar que as guerras, mesmo que tenham um elemento de conflito religioso, geralmente são eventos onde múltiplas dinâmicas e complicadores estão relacionados, né? Geralmente a gente não pode esquecer que tem sempre muitas vezes uma questão territorial, uma questão econômica, né? Uma questão política. Então, não dá para simplificar, porque a guerra nunca é simples, né? Geralmente a mídia às vezes pega um ponto de um conflito para facilitar a comunicação para a maioria das pessoas. Essa é a causa do conflito, mas quase nunca é uma causa só, né? Geralmente né, são muitos fatores assim. Na União Soviética, o ateísmo, né, era completamente selvagem, né? Então, né, olha só como não se pode colocar né, no pensamento religioso a culpa, né, de conflitos, porque né, era completamente ateísta, né? E o problema é que geralmente em países comunistas, como né, no Camboja, como hoje na Coreia do Norte, né, em Cuba, geralmente vamos dizer, a violência é contra os próprios cidadãos, né? Muitas vezes num conflito você tem duas culturas, dois países, duas etnias, né? Na violência. E agora esses regimes, a violência é voltada para a própria população, né? No caso da União Soviética, por exemplo, né? Eles se voltaram contra né, a tradição religiosa russa, que era o quê? O cristianismo ortodoxo, né? Então, em outras palavras, o ateísmo ele promoveu guerra contra né, a alma nacional, né, a religião, a tradição cultural e religiosa, né, nacional. E por 8 décadas, né, o sangue do próprio povo foi derramado debaixo daquele punho de ferro, né, da União Soviética, né? Então, retornando a essa narrativa de que religião é equiparada à guerra, fica óbvio que essa posição ela falta argumento, né? Mas repetidamente, né, pela mídia, e muitas vezes pela academia, né, por gente obviamente contra a religião, acabam, né, aquela história, se repete uma mentira muitas vezes, né? Óbvio que mentira nunca vai virar verdade, mas assim, começa as pessoas sem pensar, começa a ganhar né, um lustre de verdade, né? Superficial assim. Então, qual que é a lógica, que é onde eles querem chegar, é o seguinte, então a gente tem que criar cada vez mais movimentos ecumênicos, porque assim você vê que é o mesmo argumento aplicado à globalização em termos políticos, né? Não, vamos acabar com nacionalidade, com fronteiras, né? com a individualidade cultural, com a tradição de cada país para criar né, um grande governo global, assim não tem guerra. Para a religião também. Então, não, vamos acabar com as diferenças religiosas e assim a gente vai ter uma religião só, né? É a mesma lógica, né? Então,
Se essa crença de que ao unir as fés para uma paz mundial, né, ela no máximo vai encontrar uma, vamos dizer, uma legitimidade política se encontrar, né? E sempre, né, ele promovendo a ideia tal da tolerância, né? Mesmo que ridicularizando geralmente, né, as verdades cristãs, né? Então promovem a fé, mas assim quando chega principalmente na verdadeira fé cristã bíblica, geralmente, né, sempre, né, não buscam, né, ter diálogo e ridicularizam, né, os evangélicos principalmente, né? Então é um movimento que tem esse potencial de, vamos dizer, impor, na verdade, né, na narrativa de não ter dogma, ele impõe o dogma, né? Inclusive de uma maneira coercitiva, política, né? Como sendo uma soft law, né? Uma lei, vamos dizer, fingida de não lei, né? Mas não deixa de ser lei, de uma imposição, né? Governamental em cima de uma área que não deveria ter nenhum tipo de... né, você não está tratando aí de governo, né, de lei, é uma coisa íntima, pessoal, né, de fé. Mas no final dos tempos vai ser isso mesmo, né? Então ele fala, quando nós precisamos, né, segundo né, os globalistas, eles dizem nós precisamos implementar uma taxa global, né, como se fosse como que é o CPMF, né, internacional, para, vamos dizer, reverter isso para as Nações Unidas, para a governança global, né? Outro participante diz assim, não é sobre, vamos dizer, dar uma bicicleta para cada cidadão, mas é sobre ensinar os cidadãos a compartilhar uma bicicleta na comunidade. Então, soa bonito, né? Mas, de novo, então já traz o quê? Acabar com propriedade privada, né? E você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Não que não seja errado a gente compartilhar, né? Mas, novamente, você tirar a liberdade, né, de trabalho e de consumo das pessoas, né? Restringir, isso é complicado. Eu sei que parece que deu um pulo no tema, né? Que a gente foi aqui da parte religiosa para já entrou num outro capítulo aqui, né? Então diz assim, não há nada sutil a respeito do tema verde, né? A mudança climática está levando o planeta a um ponto em que não vai poder voltar, né? E aonde a narrativa do Ocidente mal, né? O Ocidente consumista, né? O capitalismo, né? E a competição e as economias de mercado, né? Eles são culpados, né? E claro que meio que automaticamente o cristianismo, que é a base da sociedade ocidental, que também vira o problema, né? Então, a hora, né, que eles falam é agora para expressões de fé a respeito da terra, da preservação da terra. Então, o que o autor está falando aqui, que tudo isso vem meio que em conjunto, né? Uma coisa
apoia a outra, né? Então, assim, se você cria essa narrativa de que a Terra está sendo consumida por causa do capitalismo e do individualismo humano que é promovido pelo cristianismo, porque afinal de contas o cristianismo, né, ele garante propriedade privada, ele garante a tua autonomia, né, pessoal, enquanto, né, o socialismo fala do coletivo. A gente tem que trocar, né, vamos dizer, o pensamento religioso para que, né, seja modificado a ideologia e a forma como que as pessoas se veem, como que elas agem, né, na sociedade. Então ele cita aqui outro palestrante, né, ele está falando num congresso que ele foi, propôs que todas as religiões se unissem em uma única visão, né, que seria um rito de passagem místico, né, baseado na espiritualidade. E o Jim Ellis, ele fala, ele ecoou essa narrativa com uma nova visão, né, dizendo assim, a proteção do planeta, ela está, vamos dizer, ligada a todos os movimentos que estão sendo oficializados pelo Conselho de Igrejas, né, do Pacífico. Tudo está interconectado, ele explica. E a necessidade de revisitar as antigas religiões e mitos tem que ser deixadas de lado deliberadamente, né, inclusive por missionários cristãos. Sem diretamente pedir isso, né, a sua mensagem tem, vamos dizer, propagado uma cosmologia pagã. Outro palestrante disse que era o momento de colocar de lado os dogmas passados de festas tradicionais, né, se referindo ao cristianismo. E para eles, né, o teste final para uma religião ser autêntica, né, nessa era global, era a interdependência e a espiritualidade transcendente da religião. Né? Então, de novo, né, preparando o campo para dizer assim, não, né, eu acredito no que a Bíblia diz, então você fala, não, você está sendo contra, né, você está falando que existe uma verdade e não que existem várias, que todos os caminhos levam a Deus, né, que ela fala que é bem conhecida aqui no Brasil, né? E esse tipo de declaração em breve vai ser, né, já é, né, para muita gente já é escandalosa, né, mas cada vez mais vai ser motivo de perseguição, né, de cancelamento, né. E ele continua, então, a importância do encontro, né, das religiões mundiais é muito grande, porque tem um efeito político, inclusive nos líderes do G8. Né? A sua verdadeira força está no potencial de tornar líderes religiosos, né, em agentes de mudança global. A gente está vendo agora, né, com o falecimento do Papa antigo para esse novo Papa aí, né, como, né, os líderes do mundo inteiro indo lá pedir a bênção. Né? Então, o poder político, pessoal, é muito grande. Né? A dinâmica para eles é simples, mas efetiva. Né? Os líderes das igrejas e dos grupos religiosos estão sendo trazidos, né, nessa experiência ecumênica como parceiros estratégicos. Né? Ao convidá-los nesse processo, eles pessoalmente, vamos dizer, detêm essa força de transformar a agenda, né? E eles, vamos dizer, têm colaborado nessa construção,
né? Nessa construção ecumênica. Então, saindo desses encontros, né, esses líderes, eles começam a influenciar as suas próprias redes, né? Vamos dizer, e a própria hierarquia religiosa debaixo de cada um, né? Em consequência, né, seminários, né, igrejas, templos, né, mesquitas, enfim, começam a modificar a sua direção e o seu propósito. Elas são integradas nesse processo e começam a agir como arautos, né, e promover novas atitudes, né, na população, né, nos seus grupos locais, as pessoas que atendem, né, as religiões ali em cada localidade, em cada cidade, em cada vilarejo, né. E aí, né, os membros, né, eles começam a ser programados, né, através de slogans, né, de discursos emocionais, né. Então, nesse encontro, né, no World Religion Summit, né, desse encontro religioso mundial, né, foi reconhecido de que a comunidade religiosa geralmente ela é maior do que qualquer outra entidade política nacional, né? Ela é geralmente maior do que qualquer partido, né? De qualquer clube, qualquer associação, né? Então, vamos dizer, é uma forma de comunicar com um grupo de pessoas, né? Como ter uma comunicação rápida e automática com um grupo de pessoas simultaneamente, né? A maioria das fés representados, né, eles tinham um alcance não só nacional, regional, mas muitas vezes global, né? Alguns tinham uma membresia que excedia a população de países pertencentes ao G8, né? Então, quando se fala, né, que o cristianismo tem acho que em torno de 1,4 bilhões de pessoas ao redor, o catolicismo, né, ao redor do planeta, né, obviamente maior do que quase todos os países do mundo, né. Então, se isso fosse unido, a força combinada das religiões do mundo pode agir como uma tremenda força política, né? Então é isso que eles querem controlar, né? Então não pode haver nenhum tipo de dissidência, né? Então no que a gente entende como, né, um futuro aí escatológico, assim, é exatamente essa manipulação, né, da população através de uma falsa religião ecumênica, né? Então, se o objetivo é afirmar esse pluralismo, então, assim, ao declarar que Jesus diz que Ele mesmo, né, é o caminho, a verdade e a vida, isso se torna o quê? Um confronto, né? Você não pode ter um caminho, a verdade e a vida quando você está querendo ter um discurso pluralista, né? Jesus diz também, se você me conhecesse, você também conheceria meu Pai, né? Então, esse movimento interreligioso, ele tenta subverter a verdade dita por Jesus, né? Para eles, Jesus, então, é só mais um mestre, um guru, né? Vamos dizer, um professor moral, né? Ou um reformador espiritual, nada mais do que isso, né?
não pode ser Deus, né? Então, né, o ecumenismo é mais do que uma solidariedade religiosa, né, querendo promover uma mudança social. Na verdade, é política, né, embalada por essa falsa espiritualidade, né? Na verdade, pode ser expresso como um paganismo político, né? Então, esse empoderamento pagão é algo que o autor fala, eu observei lá em Salt Lake City, né? Onde teve essa reunião, né? Havia uma mensagem não filtrada, seguinte, né? Nós estamos entrando na era do tecnopaganismo, né? Uma visão da alquimia antiga, né, sendo promovida através de redes sociais e de tecnologias transhumanas, né? Então, eles promoviam isso na reunião, falando assim, nós estamos sendo empoderados pela deusa, trabalhando em serviço da deusa e para a glória da deusa. Né? Então ele fala, algum tempo que eu passei lá no parlamento em 2015 foi no parlamento canadense, se eu não me engano, foi participando de workshops que realçavam o renascimento do paganismo. Durante uma discussão, né, textos foram lidos da encíclica do Papa Francisco a respeito do meio ambiente, né, e paralelamente de uma declaração pagã. E ele fala, será que poderia haver alguma diferença entre os dois? Não, ele está falando, não havia diferença, né? Inclusive, na época eu fiz vídeo, lembra quando o Papa recebeu lá a Índia, lá em Roma, e que uma sacerdotisa, vamos dizer assim, fizeram um ritual do Pachamama lá, né, da mãe terra. Então, né, não tem diferença. Ele fala num outro workshop, né, você tinha uma pesquisadora pagã chamada Gwendoline Rees, e que também era uma sacerdotisa de Atene, de Apolo, descrevendo Cosmópolis como sendo a aceitação da consciência da interconectalidade de toda a realidade. Então, o verdadeiro cidadão de Cosmópolis deverá reconhecer também o não humanos na sua jornada ao ser. Né? Cosmópolis é esse conceito de uma cidade global. Né? Então, da onde vem o cosmopolitano, né? Então você é um cidadão de todas as cidades, né? Você é um cidadão do mundo. Essa ideia, obviamente, ligada ao globalismo, né? Então para você, desculpa, para você ser um verdadeiro cidadão do mundo, né? Você também tem que reconhecer não humanos na sua jornada, né? Isso a gente já está vendo tanto na questão do IA, da inteligência artificial, né, que agora já estão querendo promover direitos humanos para algoritmo, né, enquanto cada vez mais os seres humanos perdem seus direitos. Né, então, reconhecer, né, para inteligências artificiais e robôs, né, é uma loucura, né? Mas aqui ele continua falando assim, ela falando, né? Como uma bruxa pagã, eu incluo, né, dentro do meu círculo imediato, né, a preocupação com seres invisíveis que não necessariamente são invisíveis para todos nós. Né? Então, olha, né? Olha o clima, né?
esse workshop, né, ele me conduziu a minha pesquisa, né? Ele também reforçou uma preocupação, a tendência de que a experiência de adoração cristã, né, também estava sendo infiltrada, né, com um certo tipo de comprometimento em congregações carismáticas, muito baseadas na sensação, falando assim, enquanto eu estiver sentindo algo, né, isso está me comprovando que Deus existe, né, ou que eu estou sentindo o Espírito Santo, né? Então, ele está fazendo uma crítica no sentido que não deve ser baseado em sentimento, pessoal, né? Porque sentimento é volúvel, né? A nossa fé tem que ser uma fé bíblica, baseada na Bíblia, independente do que a gente está sentindo ou não, porque muitas coisas podem causar sensação, né, em nós, né? Um show, um jogo de futebol, né? Um filme, muita coisa pode causar uma sensação, uma emoção. Então a gente realmente tem que ter cuidado com isso, né? Ele fala, anos atrás, em um jantar, um jovem descreveu, né, a adoração na sua igreja dessa forma, né? Eu podia sentir Deus na minha pele, eu podia sentir Ele no meu couro cabeludo, né? E toda vez que eu respirava, eu estava respirando Deus, né? Então, ele fala, tem esse perigo da gente confundir, né, uma sensação de êxtase, né, com o Espírito Santo, né? Então a gente tem cuidado de não, vamos dizer, confundir as coisas, né? Ele fala, emoções e sentimentos, elas fazem parte da nossa adoração? Com certeza, absolutamente, né? Por exemplo, o rei Davi, né, ele chorava no Salmo 51, né? E é um exemplo de como, né, de como também a alegria é expressada no Salmo 32. Né? Então, os sentimentos são importantes, mas eles não são, vamos dizer, guias para uma maturidade espiritual. Né? E também eles não são referência para verdades teológicas. Né? Deus permanece real e verdadeiro independente de como eu sinto, de como eu me sinto. Né? Nós precisamos de sabedoria para nos ajudar a navegar, né, entre essas questões, né, de sensações e emoções, né, e realmente ter, né, comunhão com Deus. Né. Ele fala numa especulação interessante que pode ser usada para servir mais ou menos de exemplo, né? E eu, né, o autor falando assim, eu falo que isso é uma conjectura, né? Mas ele fala assim, será que uma experiência espiritual mundial ao redor do mundo poderia ser um catalisador para uma unidade global? Né? Será que essa experiência mundial, né, seria atingida como, né? Talvez um agente psicodélico, né, pudesse ser desenhado para induzir a humanidade a essa unidade? Será que esse agente, né, ele pode surgir na forma de uma marca, de um identificador pessoal permanente colocado na mão e na testa? Será que essa marca, esse sinal tangível de cidadania global, seja, né, um cartão digital, como um cartão digital? Será que isso seria necessário para comprar e vender? Possivelmente essa marca poderia ser
fabricada para interagir com a própria genética de cada pessoa e com a química cerebral de cada pessoa, né? Vamos dizer, disparando um tipo de estímulo, né? Que aumentasse a percepção das pessoas e conduzisse elas a um estado, né? A um estado alterado de consciência, né? Onde todo mundo experienciasse simultaneamente, né? E que ninguém pudesse ficar de fora disso. Então, não haveria espectadores nessa rede planetária. Todos estariam participando dessa manifestação, né, global, né, religiosa. Ele fala, seria um mito global desse admirável novo mundo, né? Ele faz uma referência ao livro, né? Então, esses representantes, né, de uma espiritualidade sociopolítica, técnico-farmacológica, né, iriam gerenciar toda essa experiência, né? E ele fala, isso é uma especulação preocupante, né? Então, obviamente que ele projetou a marca da besta como tendo também essa capacidade o quê? Farmacológica, de droga, de promover um estado alterado de consciência. E isso é muito possível, né, pessoal? Que muito quando a gente lê a questão ligada à adoração do anticristo junto com a marca, né, a gente não pode esquecer que a marca vai ter sim um papel econômico, social, mas tem um papel religioso, está muito claro no texto em Apocalipse, né, que ela está ligada a uma falsa religião ecumênica, né, e a adoração do anticristo. Então, ele está especulando que será que essa tecnologia da marca ela vai poder também conduzir a esse mentira, esse estado enganoso, né, para a adoração do anticristo, né? Interessante isso, né? E aqui ele vai começar a falar do transhumanismo. Ele fala, uma definição, né, pode ser encontrada uma definição antiga o Dicionário Imperial da Língua Inglesa de 1883, dizendo o seguinte, transhumanismo é aquilo que é além do humano, é mais que humano, né? A descrição contemporânea, ela pode soar mais ou menos como assim, transhumanismo é a evolução intencional da humanidade através da ciência e da tecnologia. Então, o Lincoln Cannon, que é o presidente da Associação Transhumanista Mormon, ele deu a seguinte definição em 2013. Transhumanismo é o uso ético da tecnologia para expandir as nossas habilidades, para nos levar do humano para o pós-humano. Então, só fazendo um parênteses aqui, pessoal, o Mormon, né, eles são o grupo religioso que mais abraça o transhumanismo, porque dentro da teologia mormon, né, lá do Joseph Smith e tal, os homens vão virar deuses, né? Então, na verdade, né, cada pessoa é diferente do conceito bíblico, pessoal, né? Então, para eles, assim, o transhumanismo é essa forma dos homens atingirem a tal divindade, né, prevista lá pelo livro dos Mormons, né? Então, o transhumanismo é essa mudança, né, em direção a um potencial pós-humano, né, que iria literalmente nos mudar, né, transformar a nossa natureza, né? E, obviamente, que eles promovem, né, o grande potencial de aumentar as nossas habilidades cognitivas, né, a nossa capacidade de raciocínio, né, reestruturar geneticamente os homens para permanentemente eliminar qualquer fraqueza, qualquer doença e encontrar caminhos para, né, levar a nossa consciência, tirar a nossa consciência desse corpo que envelhece corruptível para um corpo, obviamente, não corruptível, né?
e estender a vida humana até o ponto da imortalidade e até mesmo ressuscitar os mortos, né? Esse é o pensamento. Então, a vasta gama de tecnologias e de aplicações teóricas, né, elas agem para a população como a cenoura na frente do cavalo, né? Eles vão prometendo esse futuro utópico, né, de aumento da realidade, de interface computador-cérebro, né? Sem falar do perigo disso, né? Então, prometem um monte de coisas, né? A implantação do chip, né? O uso da inteligência artificial, né? Robótica, máquinas que auto-replicam, né? Nanotecnologia, manipulação genética, né? Vamos dizer, poder mudar o humor através de gatilhos químicos, né? Inclusive até o uso de tecnologia criogênica, né? Para quem pode pagar. Tudo isso faz parte desse movimento transhumano, né? E o uso dessas tecnologias, né, segundo eles, né, é a busca da perfeição, de aperfeiçoar o ser humano. Então, obviamente, tem um componente, vamos encerrar o vídeo aqui, tem um componente religioso, né? Porque você está falando do que? De imortalidade, você está saindo simplesmente da esfera, vamos dizer, científica materialista, né? Para entrar num âmbito de falar de eternidade, né? Falar de questões metafísicas, né? Ele tenta fingir que não está falando de religião, né? Parte de um ponto materialista, não, é medicina, é ciência, mas obviamente que o objetivo é transcendente, né? No fundo você está falando de espiritualidade. Bom, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Fazendo só agora que ele vai começar a falar de transhumanismo, mas eu falo, né, há muito tempo sobre transhumanismo no canal, já li muito livro aqui, inclusive nos meus quadrinhos no Aurora, Caos e Ômega, na trilogia, falo muito também dessa questão do transhumanismo. Mas, pessoal, a verdade é a seguinte, né? O inimigo sempre tenta imitar Deus, mas é uma imitação vagabunda, né? Porque ele promove e oferece imortalidade através da tecnologia, quando na verdade a eternidade já está oferecida a nós através do quê? De Jesus, do sacrifício feito na cruz do Calvário, porque ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, é o quê? Nosso espírito sendo restaurado, e aí sim, depois o nosso corpo vai ser glorificado, como a gente lê na Bíblia, como o corpo de Jesus ressuscitou e vive hoje com um corpo glorificado, e para sempre vai ter um corpo glorificado, né? Então, isso que é importante você entender. Depois, né, que o tempo acaba aqui, diferente do que o ateísta fala, não acaba, não tem nada, né? Mas é o que é um contrassenso com a própria ciência, porque a ciência fala que a energia ela nunca termina, ela só, né, é transformada. Então, a verdade é que é a seguinte, as pessoas vão continuar sendo eternas, o espírito delas. Só que o negócio é aonde você vai passar a sua eternidade. Você vai passar em comunhão com Deus, que é a fonte da vida, que é a fonte do amor, da paz, né? Ou se você vai passar, Deus não vai forçar ninguém. E existe um lugar para quem não quiser ter comunhão com Ele. E a pessoa vai lá por livre e espontânea vontade. Esse é o que a gente fala proverbialmente como inferno. É a separação eterna de Deus. Onde Jesus fala, é um lugar de choro e ranger de dentes. Então é uma escolha de cada um, né? Então hoje eu quero te convidar exatamente a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você ter, né, a consciência de que você foi salvo, que os seus pecados foram perdoados e que você agora pode entrar novamente na presença de Deus e ter comunhão com Deus. E isso, pessoal, é, na verdade, a nossa única garantia
da vida eterna, de que a gente vai estar com Deus. Não é pelas obras, as obras são consequências da transformação que o Espírito Santo faz em nós, né? Eu não compro o meu lugar, ninguém compra um lugar no céu, ninguém pode se justificar perante Deus, né? A salvação é o quê? É a fé na obra de Jesus Cristo, né? E nessa graça, é de graça, Ele pagou, a gente recebe um favor imerecido, a gente não merecia, né? Eu, pelos meus erros, eu merecia exatamente estar né, separado de Deus. Mas Ele nos amou tanto que Ele deu a própria vida para que a gente pudesse ser perdoado, né? Amém? Acho que deu para entender um pouco, né? Então, isso é o que? A gente tem uma confissão de fé, tem uma escolha de confessar aquilo que a gente crê no nosso coração, publicamente, através da nossa boca. Você pode estar sozinho na tua casa, se você fizer essa oração, você vai estar confessando publicamente, porque é o quê? Espiritualmente, é para o mundo espiritual, né? Claro que quando você encontrar alguém, você também vai falar, né? Não, eu creio em Deus, eu sou cristão, eu confessei Jesus Cristo, Ele é meu Senhor e Salvador. Mas esse ato é principalmente para o mundo espiritual. Então eu quero te convidar a orar comigo. Se você nunca fez essa oração, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, hoje eu te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu confesso, Pai, que eu sou pecador. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas, as minhas limitações. Eu peço a Ti perdão, Senhor. E eu peço a Ti, eu clamo, Senhor, que Tu venha me lavar e me purificar com o Teu precioso sangue, Pai. O Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu reconheço, Pai, eu recebo a salvação na minha vida, Pai. Eu recebo o Teu Espírito Santo. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado, venha, Pai, seja entronizado na minha vida, venha me dirigir a cada dia, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida como no céu. Obrigado, Senhor, porque hoje eu passo a ser Teu filho ou Tua filha. Obrigado porque Tu hoje quebra, Pai, toda a cadeia espiritual que me prendia, toda a legalidade que eu tinha dado ao inferno, ao mal, hoje é anulado, Senhor, na autoridade do Teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela Tua graça. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E eu peço, Pai, me conduza, me dirija, Pai, a partir de hoje. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que eu glorifique o Teu nome aqui na terra e cumpra o Teu propósito para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, né, para se alimentar diariamente, para ter também comunhão com Deus, né? É importantíssimo a gente ter esse relacionamento diário de oração, de leitura, amém? E também busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, para estar em comunhão com, né, na Assembleia dos Santos. Busca uma igreja que pregue a Bíblia, né? Claro, cuidado com seitas, com igrejas que, na verdade, lugares que se passam por igreja, mas que negam a fé, né? Não reconhecem, por exemplo, Jesus como Deus e homem simultaneamente, né? Ou que promovem outros livros, como eu citei aqui, o mormonismo, né? Ou tem outras também, seitas que a gente tem a nossa profetisa aqui, que é tão importante quanto, né, os livros dela, quanto a Bíblia, né? Então, cuidado com isso, pessoal. Amém? Mas ore, peça que o Senhor conduza vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, novamente eu lembro vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, não deixe de conhecer, de ler. Um presentaço também, se você quiser dar um presente diferente, né? Incrível, tá chegando aí Dia dos Namorados, ó, presentaço que vale a pena. E é isso, vai ser um prazer falar com vocês, pessoal. Desejo uma excelente semana. A gente se vê na quinta-feira. Deus abençoe. Tchau.